Bíblia Revelada, dia 4, parte 1. O conflito invisível, Deus, o homem justo e o início da provação. Muito antes de reis, leis e templos, quando a fé ainda era vivida dentro das famílias, Deus permite que o véu do mundo espiritual seja parcialmente levantado. O livro de Jó nos transporta para um tempo antigo, onde o homem justo vive na terra, mas sua história verdadeira começa nos céus. Aqui aprendemos que nem todo sofrimento é castigo, nem toda dor é consequência direta do pecado pessoal. Há batalhas invisíveis, decisões eternas e propósitos que ultrapassam a compreensão humana. O dia 4 revela que a fé verdadeira é provada, não apenas na abundância, mas também no silêncio de Deus e na dor que não tem explicação imediata. Jó capítulo 1, a partir do verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro e reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os outros do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia assim Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus em seus corações. Assim o fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Respondeu então Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas experimenta estender a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua cara. E o Senhor então disse a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão agora. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro servo e disse: fogo, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer
esta notícia. Estando ainda este falando, veio um terceiro e disse-lhe: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer esta nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu primogênito, e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te esta notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse-lhe: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Dia 4, parte 2. A aprovação se aprofunda, o corpo é ferido, a fé é provada. Após perder seus bens e seus filhos, Jó permanece fiel, mas a prova ainda não terminou. Agora o ataque não é externo, é pessoal. O corpo de Jó será tocado, sua dor será visível. A sua fé será confrontada dentro de sua própria casa. Este capítulo revela que o sofrimento pode se intensificar, mesmo quando o coração permanece íntegro. Jó capítulo 2, a partir do verso 1. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhe: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e imediatamente feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu, mulher. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreveio, vieram cada um do seu lugar: Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntos virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o conheceram. E levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto,
lançaram pó sobre a cabeça para o céu e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia uma só palavra, porque viam que a dor era muito grande. Dia 4, parte 3. O grito da dor e a primeira voz humana na teologia do sofrimento. Após perder seus bens, seus filhos e sua saúde, Jó permanece em silêncio por 7 dias. Agora, pela primeira vez, ele fala: não amaldiçoa Deus, mas amaldiçoa o dia em que nasceu. Este é o primeiro registro bíblico de um lamento humano profundo diante de Deus, sem filtro, sem religiosidade artificial, sem respostas prontas. A partir do capítulo 3, verso 1, Jó descreve: depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia de nascimento. E Jó falou dizendo: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espantem-no os negros do dia. Aquela noite, dela se apoderem as trevas. Não se goze entre os dias do ano, nem entre os números dos meses. Ah, aquela noite, que nela não haja júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não vejas as pestanas da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre onde nasci, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre? Por que não esperei ao sair do ventre? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Por que já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim? Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam quando acham a sepultura? Porque se dá vida ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó não blasfema contra Deus, mas expressa a dor extrema da alma humana. Este capítulo ensina que Deus permite o lamento. O sofrimento pode coexistir com a fé. O silêncio também é espiritual. Perguntar por quê não é pecado. Aqui nasce a teologia bíblica do lamento. Jó capítulo 4. A primeira teologia humana sobre o sofrimento. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás?
Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e fortaleceste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram o que tropeçava e fortaleceste os joelhos desfalecentes. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua integridade dos teus caminhos a tua esperança? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, isto mesmo cegam. Com o sopro de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz cessam, e os dentes dos leãozinhos se quebram. O leão velho perece, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Ora, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante do meu rosto, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Calou-se tudo e ouvi uma voz. Porventura serás o homem mais justo do que Deus? Ou será o varão mais puro do que o seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e aos seus anjos atribui loucura. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados pela traça. Desde a manhã até a tarde são destruídos, perecem para sempre sem que disso se faça caso? Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Neste texto acima Elifaz introduz a teologia da retribuição automática. Sofrimento é igual a pecado oculto. Ele fala verdades parciais, mas aplica de forma errada. Aqui podemos aprender o seguinte: nem toda experiência espiritual é revelação de Deus. Nem toda teologia bem intencionada é correta. Consolar exige discernimento, não fórmulas. Deus permitirá que Elifaz fale, mas não confirmará sua interpretação. Chama agora, haverá alguém que te responda? E a qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e a inveja mata o tolo. Bem, vi eu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da segurança e são esmagados à porta, e não há quem os livre. A sua messe o faminto come, e até dentre os espinhos atira. E o sedento traga a sua fazenda, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele dirigiria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. Ele dá chuva sobre a terra e envia águas sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se elevem à segurança. Ele frustra os intentos dos astutos, de modo que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. De dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam às apalpadelas como se fosse noite. Mas livra da espada da sua boca e do poder do forte o necessitado.
Assim a esperança para o pobre e a injustiça tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e dos animais da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás aliança, e os animais do campo estarão em paz contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que a tua semente será muita, e a tua descendência como a erva da terra. Na velhice entrarás na sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no seu tempo. Eis que isto já o inquirimos, e assim é. Ouve-o, conhece-o para o teu bem. Ele faz parte de uma premissa, parcialmente verdadeira, mas chega a uma conclusão totalmente equivocada. Ele afirma corretamente que Deus é justo, mas assume que todo o sofrimento é castigo direto por pecado pessoal. Este é o erro central dos amigos de Jó. Cronologicamente, Jó vive antes da lei de Moisés. Não existe ainda teologia escrita sobre sofrimento. Ele baseia-se em experiência pessoal, tradição oral, uma visão espiritual não confirmada por Deus. Neste momento você já sabe que Jó 1 e 2, algo que ele faz, ignora. Jó não sofre por pecado, mas por fidelidade a Deus. Isso nos ensina que nem toda fala religiosa é revelação, nem toda visão espiritual vem de Deus e nem toda explicação moral explica a dor. No Salmos 34:19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em Eclesiastes 7:15 diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias e a sua maldade. Estes textos confirmam que a tese de Elifaz não é absoluta. Por isso, pense comigo, nem todo conselho bem intencionado cura. Algumas palavras até aumentam a dor. Jó nos ensina que podemos amar a Deus, podemos ser íntegros e ainda assim sofrer profundamente. Quando não entendemos o sofrimento do outro, o silêncio pode ser mais santo do que a explicação. Deus não precisa ser defendido com acusações injustas. Ele se revela no tempo certo. Se hoje você sofre sem explicação, saiba, o céu conhece a sua história completa. Se você quer confiar 100% na provisão de Deus, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu conheces o que os homens não veem. Tu conheces as causas ocultas e as dores silenciosas e as lágrimas que não são compreendidas. Livra-me de julgar apressadamente. Ensina-me a confiar, mesmo quando eu não entendo. Dá-me um coração humilde para ouvir e ter fé para esperar. Que eu não interprete a dor como um abandono, mas como um caminho onde Tu andas e estás sempre presente. Eu confio em Ti, Senhor, mesmo no silêncio, mesmo na noite, mesmo sem respostas. Em nome do Senhor que vive e reina,